primeiro agradecendo a Patrícia por essa iniciativa incrível. A Patrícia que não faz nada pequeno, né? A gente começa a conversar, acha que vem uma coisa pequenininha, de repente aquela semente vira uma floresta, né? Enfim. E por trazer a importância da gente pensar a arte como esse movimento que é trabalho, que é mercado, que é economia, que é sociedade, é um pouco também como a saúde, né? A gente costuma pensar na saúde, na arte, como quase entidades que não pertencessem a esse mundo do trabalho, da economia. Eu acho que a epidemia traz para a gente essa reflexão, né? De como a gente não pode separar técnica da cultura. Na saúde não dá para separar, como na saúde não dá para a gente separar o corpo da mente, o indivíduo do coletivo, né? É um maior prazer estar aqui. Obrigada, Célia, pela moderação. E a gente vai, então, ter uma horinha aí, vamos ver se a gente consegue se manter nessa hora para conversar sobre esse tema que é imenso, que é a relação da arte com a saúde. Claro que a gente teria 1000 perspectivas de análise, escolhemos algumas que vamos dividir com vocês. E eu vou ter conversando comigo, dialogando comigo, duas pessoas muito especiais para esse diálogo, tá? E eu acabei nem me apresentando, né? Porque eu vou ser apresentada depois, tá, gente? Então, eu vou apresentar a Wanda, que vai moderar, vai trabalhar aqui com a gente hoje, apresentando as suas perspectivas sobre o tema. A Wanda Siqueira é psicóloga, especialista em psicoterapia e psicodrama pela Sociedade Paulista de Psicodrama de São Paulo e também no combate à violência doméstica de crianças e adolescentes pela Universidade de São Paulo. A Wanda, além da sua prática clínica e vida voltada, profissional voltada à defesa dos direitos da criança e do adolescente, é também mestre em planejamento urbano e regional pela Univap. E o trabalho dela de mestrado foi belíssimo, porque ela tratou da subjetividade de como os jovens que participaram, viveram quando crianças um processo de remoção, construíram a sua identidade individual e coletiva no assentamento em que eles hoje vivem, em Pinheirinho dos Palmares. E nessa trajetória, a análise dela envolveu a arte, né? Então acho que não podia ter pessoa melhor para estar aqui com a gente hoje. E para terminar a apresentação da Wanda, ela é cantora do Coral Libercanto há mais de 30 anos, sendo uma das fundadoras do grupo. Então a Wanda vai trazer para a gente a experiência clínica, acadêmica e também a vivência nessa aproximação da arte e da saúde. Né, Wanda? Palavra com você. Bom, primeiro vamos para a rodada de apresentações. Obrigada, Paula. E eu vou apresentar a nossa maestra Sandra Mendes Sampaio. Ela é mestre em música pela Unesp, bacharel em composição e regência pela FAAM, foi diretora cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo em São José dos Campos, é regente titular do Coral Libercanto de São José dos Campos, integra o programa Coral da Unesp, regendo os corais de São José dos Campos e de Guaratinguetá, e na Unesp, atualmente, também responde pela gestão do programa Bem Viver para Todos Cultura e participa do grupo de trabalho de saúde mental neste mesmo programa. Sandra? Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com essas duas pessoas incríveis que eu gosto muito, tanto da Wanda quanto da Paula. Prazer, um privilégio. E também um privilégio apresentar a Paula, devolver a bola para ela. Então, a Paula Carnevale Viana, que está conosco, que é coordenadora do curso de Medicina da Anhembi Morumbi, campus de São José dos Campos, doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Unifesp, e uma estudiosa e interessada nas áreas de humanidades que fazem fronteira e que fronteira, a fronteira continental com a saúde. É com você, Paulo. Legal, gente. Então, somos nós três que vamos conduzir essa conversa que é aberta a todos vocês para conversarem, trocar ideias, perguntarem. E a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha de 15 minutos. Se eu ficar olhando aqui para baixo, é o cronômetro, certo? Para eu me segurar no tempo. Em que eu vou delinear a mais ou menos os caminhos que a gente vai seguir nessa prosa. E depois vou convidar a Wanda para fazer colocações e a Sandra também, mais relacionadas com as suas experiências práticas, tá?
Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação no PowerPoint que me ajuda a organizar um pouquinho as ideias, tá bom? O nosso tema, então, é esse, arte em saúde em tempos de Covid, porque hoje em dia, né, tudo que nós fazemos parece que envolve a Covid, não é possível a gente pensar a nossa vida mais, o nosso cotidiano, sem que isso passe pela presença do SARS-CoV-2. E nesse momento, muitas vezes as manchetes que acabam saindo se relacionam muito mais com a doença e com a saúde, do que com a saúde, né? Então, a gente vai tentar permear a nossa conversa, conversando sobre esse cenário de fundo, mas tratando dessa aproximação em termos também mais amplos, tá bem? E vamos pensar que esse relacionamento entre a arte e a saúde pode se dar, ou pelo menos nós vamos olhar para ele de 3 dimensões. O primeiro é a saúde, ou na verdade a doença, como uma inspiração para a arte. O segundo tópico é a arte como uma terapia, também como um cuidado, e a gente vê aqui de novo, a perspectiva ainda não é a da saúde, não é? É a da doença. E, por fim, falar da arte como uma ação de promoção da saúde. A gente começa, então, sempre que fala na questão da arte e da saúde, eu acho que talvez seja mesmo o que vem primeiro à mente, a ideia, sejam as obras de arte inspiradas na doença, principalmente, né? E o título que a gente deu para esse encontro não foi casual. Ele remete, evidentemente, né, ao Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E o que nos lembrou essa aproximação não foi só o tema da obra, né, que gira em torno do cólera, essa doença infecciosa que no início do século, que no século XIX dizimou praticamente a população da América Latina, da Colômbia, dos indígenas, e essa é uma aproximação que nós temos, de fato, assim, o nosso primeiro contato com a civilização europeia se deu pela doença, né, e não foi em contato que trouxe saúde, pelo contrário, nos aproximou da morte, né? Mas ela é uma obra que é também, que retrata esse nosso momento, porque que momento, que movimento literário poderia retratar melhor os nossos tempos do que o realismo mágico. Então, e é também uma forma importante de mostrar o quanto nós precisamos nos aproximar da cultura latino-americana, da arte latino-americana. Parece que no Brasil nós temos esse olhar muito mais voltado para o além-mar, né? Para as terras lá da Célia, né, Célia? O olhar para o exterior, para a Europa, e não para aquilo que de fato nos constitui na nossa identidade sociocultural, que é a América Latina. Então, por vezes, quando ouço o noticiário e vejo assim, esses personagens burlescos, essa aproximação mítica, misteriosa entre a natureza e a sociedade que volta à tona com a emergência de uma doença que vem dos trópicos, né, e vem da natureza, nos faz nos sentir quase imersos nessa literatura que retrata a nossa vida em sociedade de uma perspectiva nos aproximando da saúde, do adoecer, mas de um modo que também nos constitui como sociedade. E a gente observa em várias obras esta visitação a algumas doenças, e elas são em geral doenças endêmicas, infecciosas, embora obras como ligadas ao câncer também sejam importantes, mas as doenças infecciosas têm essa carga, né? Quando Camus escreve A Peste, também ao retratar a doença, os agentes, os processos de cura, ele retrata a sociedade, o sentido da própria sociedade, o adoecer da sociedade, a relação entre as pessoas que vem à tona provocada por uma doença. E é um pouco o que nós estamos vivendo hoje com a Covid. Então, sabemos que o agente afeta a todas as pessoas, todos são suscetíveis, mas não todos da mesma maneira. E os mais vulneráveis, as nossas desigualdades seculares, elas retornam nesse momento com uma força muito grande. Então, a doença vai inspirar a arte em diversos campos. Inspirou os Rolling Stones, depois de 8 anos, a compor uma música nova e nos fazer andar por essas cidades esvaziadas. Inspira a fotografia. Então, é um consenso que a arte se transformará também com a epidemia da Covid. E, ao mesmo tempo, a epidemia da Covid será transformada pela arte, porque este é o outro papel também da arte, nos apresentar uma outra perspectiva, um outro olhar para aquilo que vivemos e passar a nos questionar, a olhar para questões que antes eram submersas e procurar saídas, né? A partir do momento que a gente enxerga, outras saídas são possíveis. Nos reolhar, quem sabe nos revisitar como sociedade, as nossas relações com
os outros, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o consumo. Quem sabe? Uma segunda proposta de aproximação é a arte como terapia, inclusive como uma área específica do saber médico, e não só médico, mas da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, a arte-terapia. Às vezes isso pode causar um certo estranhamento, porque essa é a imagem da Covid que temos visto na televisão. Os pacientes que precisam de UTI, a dificuldade de aproximação dos profissionais de saúde pela questão do contágio e do uso de equipamentos de proteção individual. Será que a arte teria um espaço como terapia, né, na Covid? E a resposta, evidentemente, é sim, inclusive para os casos de UTI. Pensando na arte como essa construção conjunta de um novo processo, de um novo olhar para um determinado objeto. A construção a partir da criação artística, um produto artístico concebido, que é fruto, inclusive, de trabalho. Sandra vai dizer falar, eu acho que sobre isso, né? Não só da inspiração divina, mas quanto trabalho há colocado ali na obra de arte. E esse produto possibilita a construção de um sentido novo, não só para a obra produzida, mas para a própria realidade, como eu falava, por exemplo, das novas dimensões que a sociedade ganha quando uma obra de arte tem uma doença ou tem um problema como objeto. E, ao mesmo tempo, essa obra de caráter estético, ela é centrada na produção de um ideal de beleza e harmonia, ou na expressão da subjetividade humana. E essas são duas características importantíssimas para a manutenção da nossa saúde. A manutenção da harmonia e a livre expressão da subjetividade. Está acontecendo alguma coisa aqui com os meus slides. E essa percepção não é de hoje. Então, essa é a Florence Nightingale, né, criadora da enfermagem e uma personagem importantíssima para a área da saúde. E essa é uma ilustração do seu trabalho na Guerra da Crimeia. E nas suas anotações de 1860, a Florence Nightingale já afirmava que o paciente precisa de beleza. E a beleza influencia a sua mente e seu corpo. Séculos se passaram até que, de fato, a beleza fosse incorporada às nossas instituições de saúde. Então, essa é uma imagem interessante, né? Quem acompanhou o Hospital Matarazzo, o que vai acontecer, isso podia ser uma outra discussão que a gente faz com o nosso patrimônio cultural, mas a apropriação da arte nesse espaço que era o Hospital Matarazzo tem um significado enorme. Para quem é aqui de São José dos Campos, é a mesma aproximação que eu faço sempre com o Sanatório Vicentina Aranha. O Sanatório Vicentina Aranha, ele surgiu para o tratamento da tuberculose, maior sanatório da América Latina, e hoje ele é um parque belíssimo que abriga projetos e exposições culturais, e ele continua sendo, portanto, um instrumento para a saúde, não só mais das pessoas doentes, um instrumento para a saúde, inclusive, da nossa coletividade, da nossa sociedade. E os hospitais, então, se transformaram, né? É frequente os hospitais abrigarem exposições, galerias de arte, as alas de pediatria, claro, né, são sempre as mais coloridas, mas também outras áreas. Eu tenho visto muitas unidades básicas de saúde também pintadas com cores vibrantes, com espaços artísticos. Isso é importantíssimo, porque faz as pessoas se sentirem bem. Se você está doente, vai a um lugar com aquela parede cinza, azulada, né, ver aquela cor, janelas fechadas, isso já causa um sofrimento, uma angústia que se acrescenta ao seu sofrer biológico. Então, existe muita literatura hoje que afirma e corrobora que há evidências comprovadas do papel benéfico da arte na terapia do paciente. E esses benefícios acontecem basicamente em 4 pontos. Primeiro, os pacientes se recuperam mais rápido. E essa recuperação não é só mental e emocional, mas ela também se reflete na percepção da dor, o limiar para a dor aumenta, e na satisfação do paciente com o cuidado recebido. Há evidências também que a arte nos estabelecimentos de cura modifica e aumenta o bem-estar da equipe, reduzindo o estresse e o burnout, que nós temos visto hoje com a Covid, extremamente elevados. A melhora de indicadores clínicos, redução de analgésicos, diminuição do tempo de internação, melhor controle da frequência cardíaca, melhor controle
fisiológico do paciente. E por fim, voltando ao tema do inicial, há também resultados econômicos. Então, uma instituição que investe na arte, uma instituição de cura que investe na arte no seu estabelecimento, observa uma redução do custo da assistência e também dos recursos humanos que se relacionam, inclusive, com a diminuição do absenteísmo. Então, não há dúvida de que a arte influencia diretamente a saúde e deve ser trabalhada como terapia. E que tipo de imagem faz as pessoas se sentirem bem e melhora os seus controles fisiológicos? As imagens de paisagens. Essa palavra em inglês que eu adoro, wilderness, que significa a amplidão. São imagens que fazem com que nós nos sintamos, acho que, mais parte desse mundão, não é verdade? E a gente tem a nossa real dimensão e nos coloca diretamente em contato com a natureza. É interessante isso, né? No século XXI, urbanizados, nesse ritmo acelerado, cada vez mais individualizado, uma paisagem de amplidão nos traz paz interior. De que maneira essas imagens têm sido usadas? De várias formas. Por exemplo, com o uso de realidade virtual. Então, pacientes que são tratados por câncer e fazem quimioterapia, quando expostos à realidade virtual com paisagens, eles têm uma redução no uso de analgésicos. Né? Vídeos de natureza sem som aumentam o limiar da dor. Há uma redução significativa na intensidade e qualidade da dor e da ansiedade quando esse tipo de exposição é apresentado para pacientes queimados. E de uma maneira bastante interessante, imagens artísticas no teto de salas cirúrgicas melhoram o controle anestésico do paciente, extremamente delicado, né? Num paciente cirúrgico, acho que a Sandra vai poder contar um pouquinho sobre isso também, porque não são só as pinturas, mas a música também tem esse efeito. Então, a arte como terapia. Alguns artigos têm trabalhado, como agora na vigência da Covid-19, a arte-terapia pode apoiar as pessoas. Essa é uma publicação recente, que todas as publicações agora, aliás, já é antiga, certo? Porque eu acho que ela tem 30 dias, então ela já passa a ser antiga na nossa definição atual do que é recente, do que é novo em termos de publicação científica. Mas é uma revista de arte-terapia, International Journal of Art Therapy, em que se discute os vários campos em que é possível trabalhar com a terapia. E aí não só dos pacientes internados e hospitalizados, mas, é claro, para aqueles 85%, 80% que não precisarão de hospitalização, mas que têm uma sensação de isolamento aumentada, de sofrimento psíquico, de redução do sono, de o que a gente pensa o que se diz que será a quarta onda, né? A onda da saúde mental, o estresse pós-traumático e também trabalhos com os próprios profissionais de saúde extremamente importantes. Então, trabalhar pela via da arte-terapia, uma melhor qualidade de vida e de trabalho, um espaço de expressão para os profissionais de saúde para que eles possam cuidar das pessoas que chegam aos seus serviços. Então, quando a gente fala de saúde na epidemia, não mais a doença, do que estamos falando? Uma pesquisa recente em São Paulo, conduzida pela Unicamp e pela Fiocruz, em parceria com a Fiocruz, pela Universidade Federal de São Carlos, fez uma entrevista pela internet que mostrou que mais de metade dos paulistas adultos dizem sentir ansiedade com frequência desde o início da pandemia. Praticamente 40% sente-se triste ou deprimido. E quase 30% que antes dormiam bem passaram a ter problemas de sono. Com essas questões que parecem subjetivas, o corpo sente. Então, mais de 40% começaram a sentir dor na coluna e reduziu de modo significativamente a atividade física, aumentou o tempo na frente da televisão e aumentou também a falta de controle das doenças crônicas. Então, quando a gente fala de saúde, o que a gente quer dizer, afinal? Não estou mais falando de doença. A saúde, essa é uma definição de promoção da saúde da OMS, que é a que eu acho mais interessante, porque nos permite muitas possibilidades de atuação. A saúde é um estado adequado de bem-estar físico, mental e social, que permite aos indivíduos identificar e realizar suas aspirações e satisfazer as suas necessidades. Quer dizer, é um sentir-se bem fisicamente, mentalmente,
socialmente, espiritualmente, que me permite ter sonhos, ter metas, ter projetos e dar um passo em direção ao alcance desses objetivos. Com isso, uma pessoa que tenha uma deficiência visual, uma pessoa que tenha uma deficiência física, mas que tenha essa sensação de bem-estar, tenha desejos e os concretize, tem saúde. E olha então como a nossa saúde foi impactada. Porque de repente planos foram interrompidos, planos foram impossibilitados, relacionamentos foram afastados e essa sensação de ter um projeto e realizá-lo hoje é muito difícil, né, de ser realizada na sua plenitude. Como a gente pode então trabalhar com a arte para ajudar a voltar a recuperar a saúde das pessoas? Esse é um trabalho feito em Londres. Em Londres tem uma política que trabalha os museus dentro da política de saúde e a análise de saúde pode ser considerada aqui como uma perspectiva da manutenção da energia da vida, certo? Então, se eu me mantenho ativo, alerta, entusiasmado, animado, feliz, inspirado, eu tenho saúde. Gente, onde a arte não está? Em cada um desses pontos que está aqui colocado. Né? Então é isso, a arte nos traz saúde. Como eu dizia, em Londres, essa iniciativa e essa percepção e esses estudos mostraram que a ida a museus, mesmo que seja só contemplativa, em pacientes diabéticos, reduzia o nível de cortisol plasmático e com isso facilitava o controle da glicemia. Ao mesmo tempo, melhora a sensação de bem-estar, facilita controles pressóricos. Ora, então o que foi feito em Londres? Os museus foram incorporados à política de saúde. Né? Ir ao museu é ter saúde. Olha que diferença de perspectiva. Então, e a saúde não é ter leito. Claro, eu preciso de leito, mas não é só isso. Por quê? Porque se eu tiver outras oportunidades que mantenham a minha saúde e o meu estar, menos leitos serão necessários. Né? E é claro que o museu também mudou. O museu não é aquele que fica mais entre as quatro paredes. O museu deve ir às ruas. Então, essa iniciativa de levar a arte para as ruas, e aí eu preciso do artista que vai produzir esses trabalhos, ela melhora o bem-estar das coletividades. Se a gente volta a pensar na Covid e em como ela impacta as populações mais vulneráveis e em como essas populações mais vulneráveis têm menor acesso às experiências estéticas de arte, olha que diferença isso faz. Então, ao invés de eu ter aquelas casinhas todas iguais, terei um conjunto habitacional todo diferente, representado pela identidade construída pelas pessoas que neles moram. E claro que já há pesquisas mostrando que nessas comunidades os índices de violência são menores, os índices de depressão e de problemas mentais são menores. É claro que não é uma questão só de causa e efeito, aquelas comunidades que se abrem para essas perspectivas talvez já tenham algo de diferente. Né? E a gente vê a Covid, olha só, já também dentro dessa perspectiva do museu aberto e das representações, né? Então, levando, aproximando a arte das pessoas, levando, aproximando a produção do fazer artístico da vida cotidiana. Não como algo mágico, inspirado que vem de fora, mas algo do meu cotidiano, que me acrescenta, me agrega, me traz saúde. Estou terminando já. Existem, assim, claro, várias explicações, né, para essa associação, desde as associações da neurociência, em que trabalha os circuitos neuronais, a ativação de áreas de prazer, a liberação de certos hormônios e a inibição de outros, até visões da medicina integrada, da antroposofia, por exemplo, que trabalham essa integração do corpo, da alma e do espírito e procuram, por essa via, nos entender de que maneira o bem-estar subjetivo, relacional, social se reflete no nosso bem-estar físico. A antropologia tem uma visão super interessante de que essa nossa bem-estar causado pela amplidão se relacionaria lá com os nossos longínquos antepassados, no momento em que não éramos civilizações ainda. Então, e nós como homem, né, como espécie, nos sentimos então em paz e retornados à nossa origem. Tá bem? São vários olhares. Como cada um de nós olha para a sua própria saúde, como pretende alcançar. É uma trajetória que são escolhas individuais, mas são também coletivas e são possibilitadas, facilitadas ou bloqueadas pela forma como a sociedade se organiza e valoriza esse fazer artístico. Né?
Eu, é claro, acho que a arte, tenho certeza, né? Que a arte mostra essas outras perspectivas para além da ciência, quando a gente pensa na saúde, mostra outras soluções para os problemas. Eu adoro esses mosaicos que têm aparecido com corais cantando, orquestra, né? Essa é a Jazz Sinfônica de São Paulo, belíssimo, e nos faz ver e sentir aquilo que não pode ser expresso por palavras. Portanto, para a saúde, não tenho dúvida, não há melhor prescrição que a arte. Acho que brevemente essa era a minha parte introdutória que eu tinha para falar para vocês, os conceitos. E a gente vai passar para duas experiências assim práticas, clínicas e uma acadêmica maravilhosa que acho que a Sandra vai compartilhar com a gente. Eu vou passar a palavra então para Wanda. É isso, Wanda? É para você ou é para Sandra? Seu microfone, microfone. Aqui. Já engato aí na sua fala maravilhosa sobre saúde, e aí eu vou enveredar um pouquinho, então, para a saúde mental, obviamente, que é a minha formação, né? Acho que antes de começar, deixa eu olhar o tempo aqui também, né? Antes de começar, queria ressaltar o seguinte: a arte ela é fundamental para o ser humano, como a Paula acabou de dizer, e durante todo o tempo e em todos os tempos, né? Então é claro que estamos vivendo agora esse momento tão trágico dessa pandemia, como a Paula mostrou, que já a humanidade já viveu outros momentos, mas não podemos nos esquecer a hora que essa pandemia passar, e vai passar, né? Em algum momento aí, dessa importância e disso que a Paula acabou de dizer, da importância da arte para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso bem-estar, né? Estava brincando com a Paula até e com a Sandra, e me lembro sempre daquela, quando vejo umas coisas por aí que fico enlouquecida, me lembro da música do Chico Buarque, a música da Geni, né? Que no momento em que se fez necessária a atuação daquela mulher, ela foi, né, elevada ao auge foi aclamada por aquele povo, e quando ela não se fez, entre aspas, não se fez mais necessária aos olhos daquela população, ela foi novamente apedrejada, né? Então, a arte, com toda essa fundamentação, né, que a Paula já deu, vou falar um pouco aqui do aspecto também psicológico, ela é fundamental, ela é importantíssima, e espero que não nos esqueçamos depois, né? E que ela continue nesse patamar tão acionado que ela foi agora. Eu queria propor aqui uma brincadeirinha de 1 segundo com as pessoas que estão aqui, se todo mundo topar. A gente fechar os olhos por 1 segundinho e tentarmos lembrar, acessar na nossa memória uma obra que tenhamos visto, né, entrado em contato e que tenha nos impactado. Seja um filme, um espetáculo de dança, uma fotografia, um livro, mas que tenha nos impactado. Queria que cada um aí pensasse nisso 1 segundinho. Ok? Talvez tenhamos tido dificuldade em escolher, né? Porque são várias. Hoje a Sandra tocou um pouquinho ali para a gente, meus olhos já encheu de água, assim, de emocionada. Junto com essa lembrança, com essa memória que vocês alçaram aí dessa obra, queria que vocês pensassem numa emoção que essa obra lhes trouxe, à época ou agora, vocês lembrando disso, né? Que emoção? Alegria, tristeza, melancolia, dor física até, né? O que veio junto com essa memória alçada aí por vocês dessa obra nesse momento? Bom,
Depois, na hora que a gente abrir para conversa, se alguém quiser, se sentir à vontade, quiser compartilhar com a gente, acho que seria bacana, né? Mas, na medida em que a gente foi e buscou essa memória, ela veio junto com veio uma memória afetiva, né? Algumas obras que a gente assiste, que a gente vê, parece que foram feitas para nós, né? Ou em nós, ou por nós. O Milton Nascimento tem aquela música, né, que chama Certas Canções, se não me engano, né, Sandra? E que ele fala assim, o trechinho: certas canções que ouço, cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz, né? Tamanha a identificação dele com aquela canção que ele estava ouvindo, e aí ele produziu outra obra de arte maravilhosa em cima dessa sensação, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que todas as nossas, como a Paula já colocou, a nossa história ela está recheada, né, dessa inter-relação entre a arte e a saúde, especificamente a saúde mental. A Paula falou da arte-terapia, tem a musicoterapia, e uma das minhas especializações que eu fiz logo que eu saí da faculdade, lá em 1900 e bolinha, foi uma especialização em psicodrama. E o psicodrama, ele foi criado por um psiquiatra, o Moreno, à época. Ele nasceu por meio do teatro espontâneo, o teatro improvisado. Ou seja, as pessoas subiam ao palco, entre aspas, ou numa roda, ou numa situação, né, que delimitasse aí esse espaço de palco, elas subiam sem um roteiro pré-estabelecido. Elas subiam e criavam o roteiro naquele momento em que elas estavam encenando. Ele era criado naquele momento. Isso fazia com que muitos conteúdos emocionais do seu inconsciente viessem à tona na medida em que ela dramatizava, né? O psicodrama é bastante usado também, não muito mais até do que numa psicoterapia individual, mas numa psicoterapia em grupo, coletiva. Ele é muito usado em unidades de saúde, em unidades de educação, até em empresas, né? Porque ele trabalha não só o aspecto emocional daquela pessoa que está dramatizando, mas como das pessoas que estão ali interrelacionadas, né? Porque mesmo quando não estou assistindo ou estou vendo aquela dramatização, estou participando como coautor naquela dramatização, eu também mobilizo neste momento sentimentos, emoções e conteúdos inconscientes, né? Então, o Moreno esse psiquiatra fez toda a teoria dele, né? Construiu toda a teoria dele, psicodramática, partindo dessa experiência do teatro espontâneo, que se tornou o teatro terapêutico e o psicodrama em seguida, né? Então, aí uma linha da psicologia nascida realmente de uma expressão artística, né? Tem um psiquiatra também psicodramatista que ele disse, que é o Massaro: no psicodrama a transformação se dá na própria consciência, já que a consciência se dá no próprio ato. Nesse espaço, a cena dramática se torna uma extensão do próprio mundo que a cerca. O ser, que é lançado na existência, se descobre, então, na dramatização. A nossa história aqui também no Brasil, né, como a Paula falou, ela está recheada de experiências muito bem-sucedidas, né? A gente pode citar a doutora Anísio da Silveira, que foi uma pioneira num hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, onde ela sofreu muitos preconceitos, primeiro por ser mulher, né?
Segundo, porque tinha uma atividade, uma atuação política, foi presa política, né? Era comunista, que hoje, então, né? Todo mundo que não é de um lado, é comunista. E ela foi presa à época e tal. Quando ela retornou para a atuação dela, ela sofreu muitos preconceitos, muita dificuldade para atuar, foi trabalhar no hospital psiquiátrico e os psiquiatras, todos homens e tradicionais, que usavam métodos tradicionais para trabalhar com aqueles pacientes crônicos, né, que já viviam naqueles hospitais há anos, ela foi colocada para trabalhar lá como se fosse uma coisa de menor importância, numa ala que trabalhava com terapia ocupacional, né? Eles falaram, bom, deixa ela lá, brincando, entre aspas, com os pacientes, né? E aí ela fez o que ela fez. Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece o trabalho exemplar da doutora Anísio da Silveira, que através da arte, né, as sessões dela, que antes eram com eletrochoques, né, que eles sofriam com os outros métodos na ocasião, na consulta com ela, eram pincéis, lápis de cor, papel, massinha, né? E saiu daí verdadeiras obras de arte. Hoje tem lá o Instituto, né, o Museu Anísio da Silveira, com esses trabalhos. E ela observou, obviamente, constatou, ela era uma discípula, gostava bastante do Jung também, que trabalhava muito com a simbologia, né? E ela, então, desenvolveu todo o trabalho e isso provocou uma mudança muito significativa no sofrimento mental, né? No sofrimento daquelas pessoas, na medida que elas encontraram essa forma de se expressarem, né? De produzirem, de se reconhecerem ali através do resultado da sua obra, né? Elas tiveram, a partir daí, uma vida bastante mais humana, acho que podemos dizer, né? Então, a arte, tanto para quem faz... Temos também um belíssimo exemplo do Arthur Bispo do Rosário, né? Arthur Bispo do Rosário, que também viveu a sua vida toda num hospital psiquiátrico e produzia aquelas coisas maravilhosas, né? E acho que só viveu tanto tempo porque ele fazia aquilo, né? Uma coisa que me impressionou muito é que para ele fazer o manto, né? Que ele dizia que seria a nave quando ele morresse, ele desfiava os lençóis, né? Da cama, ele desmanchava, ia tirando as linhas do próprio lençol da cama lá do hospital para produzir aquelas obras incríveis, maravilhosas dele. Se pegarmos também, então toda forma de arte, né, seja para quem produz essa arte, ou seja para quem a consome, e aí consumir no melhor sentido da palavra, né, para quem se enebria dela, como eu falei da música do Milton, né, ela provoca essa mudança de estado emocional, tanto em quem produz quanto em quem consome, né? Queria trazer aqui para vocês, tem outros exemplos, se der tempo depois, na retomada, eu trago os outros exemplos, mas quer ver? Também podemos falar da Cora Coralina, nos seus trabalhos, nos seus poemas, o quanto ela traz as dores da sua infância vivida em Goiás, né? Uma infância dura, difícil, onde ela sofria bullying de todos os tipos, onde a educação era muito aquela educação ainda pautada na agressão, na violência, na opressão, né? E se você lê os poemas dela que ela fala da infância, você chora, né? Porque se identifica, muitas pessoas se identificarão com eles. E mesmo quem não viveu aquilo que ela viveu, mas a empatia que nós ainda engatinhamos, mas que temos que cada vez mais trabalhar em nós a empatia, que é para entender o sofrimento do outro, para conseguir, em algum aspecto, em algum momento, nos colocar no lugar do outro, né?
e poder entender o que esse outro sente. Estamos precisando muito, muito, muito disso hoje, né? Dessa empatia. Mas voltando agora à Coralina, ela expressa ali, na medida em que ela consegue escrever, ela escreveu desde muito nova, mas só foi conseguir publicar o seu primeiro livro já mulher, né, idosa já, mas o quanto aquilo lhe devia servir de alguma maneira para ela expurgar aquelas dores, né? Ou pelo menos minimizar aquelas dores, compreender, elaborar aquelas dores. Então, a arte, no meu entender, tem muito essa função, né, de nos auxiliar nessa elaboração daquilo que nos consome, sejam lembranças tristes, doídas, difíceis, sejam perdas, nossos lutos, né, que hoje tantas pessoas estão passando por ele, não é à toa que a arte, então, neste momento, está tão falada, né? E aí, para passar a bola para a Sandra, depois a gente volta com outros exemplos, mas eu queria fechar aqui também, mostrando, então, esta tela da Frida Kahlo, né, gente? Olha isso, né? Dá para ver? Né? Então, é mais um exemplo também, como eu estava falando da Cora Coralina, do quanto a Frida Kahlo usou né, o talento, sim, essa proximidade dela com as artes plásticas, para também expurgar e também sobreviver, né, a tudo que ela passou, desde dores físicas muito grandes que ela tinha, né, inúmeras cirurgias pelas quais ela passou por conta de um problema na coluna que ela tinha, e também por dores emocionais, né? Por conta dessa doença, ela não pôde ser mãe, que era um desejo dela, etc. e tal. Então, através, essa é né? Uma tela, mas tem inúmeras tão impactantes quanto, né? E de novo, né? Quem produz e quem vê. Porque, assim, não sei se vai dar para vocês verem bem de pertinho, tem vários pregos, né, no corpo dela, em todo o corpo dela. Tem vários pregos. Os maiores estão aqui do lado esquerdo, no peito, né, do lado do coração. E mesmo que, então, e lágrimas, muitas lágrimas nos seus olhos. Eu, pensando, né, olhando essa imagem, cada um desses preguinhos, né, que estão aqui fincados no corpo, nessa imagem, nesse autorretrato que a Frida Kahlo fez, nós também temos, né? Então, de novo, assim, o quanto eu consigo me identificar. A minha dor não é igual a dela, não foi igual a dela, a de vocês não é igual a minha, mas nós temos inúmeras dores, inúmeros preguinhos, né? Fincados aí. E a arte, ela nos ajuda, nos auxilia muitíssimo nisso. E para fechar aqui e passar a bola para a Sandra, como a Paula citou, a minha experiência no Libercanto, né? Que eu canto no Libercanto há mais de 30 anos. Entrei lá jovenzinha, né? E passei por tantas coisas na minha vida. A gente tem vontade de escrever um livro sobre o Libercanto e sobre as histórias das pessoas que passaram pelo Libercanto, uma verdadeira coletividade, né? Pessoas que se encontraram, que se casaram, que tiveram filhos, né? Pessoas que saíram e os filhos foram cantar no grupo, enfim, muitas histórias para se contar. E como eu entendo, sempre falo isso para a Sandra, que o canto coral, no meu entender, é um dos exemplos mais importantes do que é um ser coletivo, do que é coletividade, né? Porque não importa a sua voz, não importa a sua voz sozinha, né? A sua voz ela só tem importância naquele conjunto, naquela harmonia, né? Quando vai juntando cada naipe, vai encadeando e sai a canção, e sai a música. Então, a gente aprende, né? O viver coletivo, a gente aprende que não é o meu que importa mais, que importa é o conjunto das coisas para termos um resultado belo,
né? E a beleza, como a Paula falou, é fundamental para a nossa existência. E no Libercanto eu passei muitos momentos felizes da minha vida, de realizações, de conquistas, e muitos momentos tristes em que eu estava sofrendo muito e que o Libercanto era essa colcha de retalhos, né, deliciosa, em que me amparou. Uma das experiências foi quando minha mãe, para encerrar mesmo, quando eu perdi minha mãe, logo lá no comecinho do Libercanto, e eu sou ateia, né, e tudo mais, mas na época tão mobilizada, fragilizada que estava, eu queria, minhas irmãs iam comungar, e eu queria comungar também, porque meus irmãos iam, e eu achava que aquilo era uma coisa que eu tinha que fazer, enfim. E o padre não me deixou, porque eu vivia com o meu ex-marido, mas eu não era casada na igreja, e daí eu não pude, né, comungar na missa de 7º dia da minha mãe, né? E aí eu convidei o Coral Libercanto na época, e ele foi cantar, e eu, ao invés de comungar, eu subi e cantei, né, junto com os meus companheiros e com as minhas companheiras, e aquela foi a mais linda homenagem que eu podia, falando em emoção, eu podia oferecer a ela. Então, acho que o canto coral, assim como todas as artes, elas provocam isso na gente, né? Essa emoção de fazer e de consumir no melhor sentido da palavra. Acho que vou passar a bola para a Sandra, depois a gente retorna. Bom, como eu falei, né, a Paula fez aí a fronteira continental, a Wanda surfou, né? Bem, terminou emocionada, que é bacana, né? Que é bem bacana. Vou tentar trazer algumas coisas de forma rápida, né? Mas com que eu posso contribuir, né? Se a pandemia, né? Se a gente pode, a Paula trouxe vários exemplos de inspiração, né? Da doença ou das situações críticas como essa que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia. Se isso pode inspirar a arte, né? Então, para começar a minha fala, eu vou ler um poema que eu recebi hoje da Miriam Cris, a nossa querida Miriam Cris, poetisa, também conhecida como Miriam Violeira e também tamborzeira aqui de São José dos Campos, né? E ela me mandou hoje, ela me manda de vez em quando, acho que manda para, né, a rede de amigos, ela mandou um poema feito agora, né? Então, eu vou ler para a gente já pensar assim, a pandemia pode inspirar, esse momento que a gente está vivendo pode inspirar a arte? Pode. Vejo o tempo passar em rostos próximos que serenamente murcham. A mim mesma só vejo em lampejos, me relembro em fotos, me desconheço em espelhos que a cada dia branqueiam mais meus cabelos. Tento não pensar em ausências futuras. Abraço o tempo presente. Tamanduá desavisado, tento eternizar momentos. Miriam Cristina, 9/7/2020. Bom, eu não tenho dúvidas, né, que também né, as dificuldades ou esse momento bastante dramático que nós estamos vivendo pode inspirar, né? Lembrando que a produção artística, ou eu queria ampliar, né, a produção cultural como um todo, né? Porque às vezes a gente faz esse desenho da arte como a grande arte, né? Não, essa cultura que todos nós fazemos, né? Todos nós podemos fazer, ela pertence a todos nós, né? A gente tem que lembrar que ela, né, sempre a produção cultural traz no seu bojo, ela traz as experiências individuais e coletivas. É inevitável que a gente traga, quando produz cultura, essas experiências, né? E é claro que nós não seremos as mesmas pessoas depois de tudo isso que a gente está vivendo e passando. E o fazer cultural como um todo vai sim, né? Já está, como é o exemplo né, dessa poesia, desse poema da Miriam, e vai gerar um tanto de outros exemplos de produção em todas as áreas, né?
Eu fiquei pensando hoje, né, sobre essa conversa que a gente ia ter, que a própria cultura popular, né, os grupos de manifestação tradicionais, como é que, né, que vivem muitas vezes não só do fazer coletivo, mas da experiência do convívio, né? Como é que eles serão depois disso? Como é que isso aqui impactará, né? Tantas das ações que trazem, por um lado, o tradicional, a sua tradição, mas que não são coisas mortas, né, e estagnadas, que têm uma vida, que se modificam ao longo do tempo. Então, o que será que vai acontecer, né? Ou nos nossos próprios grupos, né? Eu que atuo, minha atuação principal hoje é a atuação de canto coral, como ficarão, né? Como estarão, eu sei como estão, né, os grupos, vivendo um momento bem complicado, que a gente não consegue cantar junto, porque a tecnologia ainda não nos permite que a gente realize, pelo menos não com nenhum software, nenhum aplicativo que seja acessível a todos, que permita que a gente cante junto, né? Então a gente está tentando criar alternativas, o próprio exemplo que a Paula trouxe, né, dos painéis, dos mosaicos corais e instrumentais, é uma tentativa, né, enfim, de suprir isso. Tem um outro exemplo bacana, né, que está acontecendo na Orquestra de Santo André, Orquestra Sinfônica de Santo André, que criou projetos para esse período e acabou por contratar alguns compositores para que eles realizassem obras factíveis neste período, para os integrantes da sua orquestra. Então, em menos de um mês, compositores se debruçaram sobre né, as suas partituras e escreveram obra, e eles fizeram um lançamento, fizeram um dia inteiro de lançamento dessas obras, né, obras literalmente contemporâneas, né, deste momento da pandemia, que vão ficar para a posteridade, que vão ficar para sempre, e a gente vai, ao ouvir essas obras, lembrar quando elas foram feitas, né? É inevitável que isso aconteça, né? Quando a gente trata da questão da arte como terapia ou como promotora da saúde, eu sempre costumo brincar que eu não tenho CR nada, né? Eu tenho o Conselho Regional de... Não, eu não faço terapia, né? Eu não faço medicina, mas eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho a menor dúvida do impacto que a cultura, que a arte e a cultura promove na vida das pessoas, né? Sempre que eu me refiro às atividades dos corais, né, eu sempre digo, seja com o Libercanto, ou seja com os corais da Unesp de São José e Guaratinguetá, que eu também trabalho, né, eu sempre digo que eu trabalho com a profilaxia, né, que quem participa desses grupos pode se sentir melhor, né, e essa atuação, né, pode ajudar muito na vida deles, seja por questões fisiológicas. A Paula trouxe muito bem, né, um leque de dados aí, né? Eu sempre me lembro, por exemplo, do Herbert Viana, quando sofreu aquele acidente que quase o levou a óbito, né, num ultraleve, e que segundo né, especialistas na área apontaram, ele teve perda de massa encefálica, e ele conseguiu recuperar e conseguiu, inclusive, voltar a tocar e cantar, o que é uma coisa incrível. Ele conseguiu ter voltado a tocar, né, e a cantar, mas principalmente tocar e compor, porque ele conseguia fazer outras conexões cerebrais que talvez uma pessoa que não atuasse na área dele não conseguisse, por conta, né, dessa atuação e desse desenvolvimento. Então, desde questões como essa, fisiológicas, cerebrais, né, que a gente pode trazer como dado, há outras questões, como, por exemplo, a oportunidade que essas ações, né, a Wanda falou da questão da coletividade, né, essas ações são a coletividade e democráticas, que é uma palavra desgastada, né, mas a palavra na sua verdade, né, democracia na sua verdade, a oportunidade que essas pessoas têm de se expressar, né, por uma ação cultural, uma ação artística, e de escapar dessa coisificação,
né? Uma expressão tão paulo freireana, que o mundo muitas vezes nos impõe. Então, eu não tenho dúvida, né, que a arte é promotora da saúde. Hoje a gente está na Unesp, a gente desenvolve um projeto, eu tenho a oportunidade de trabalhar nesse projeto, que se chama Bem Viver para Todos As, né? Que atende particularmente o público que pertence à Unesp, os servidores técnicos, os servidores docentes, os estudantes e os grupos que circundam a Unesp, como pertencem à Unesp, né, que não estão no acadêmico, mas que pertencem como as UNATs, enfim. E que eu trabalho, né, eu sou gestora de um segmento que é do Bem Viver para Todos Cultura, e que a gente promove ações culturais dentro da universidade, nas suas 34 unidades. E também participo de um outro grupo, que é um grupo de saúde, né, dentro do mesmo projeto, e que, pré-pandemia, porque nós estamos já nesse projeto há algum tempo, escolheu como temática a saúde mental, né? Então, a gente já vinha trabalhando a questão da saúde mental, a Paula tocou nesse assunto, né? Esse momento é um momento difícil que nós estamos vivendo, né? O momento da pandemia, em que nós temos que manter a nossa mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo, né? Como diz uma música, para tentar passar por isso. E o que será desse pós-pandemia, né? Então, esses dois projetos, em ambos, a gente ainda dialoga com um terceiro projeto que é muito importante, que é o Educando para a Diversidade, que tem várias ações que tratam, né, da diversidade de segmentos que a universidade tem, não só, né, nesse sentido de cada segmento docente, técnico ou discente, mas também na sua diversidade de pessoas, né? Lembrando que as universidades trouxeram muito mais gente, a gente tem hoje uma diversidade realmente maior dentro da Unesp, eu vejo isso muito nas universidades de modo geral, então atendendo os segmentos de LGBTQI+, a questão da diversidade racial, enfim, né? Então são dados importantes que a gente precisa, e todos eles sempre a gente usa como ferramenta a questão da arte e da cultura, em todos esses segmentos. É fundamental, porque essa união de elementos é muito importante, né? A Paula, uma hora, estava, em um dos momentos que ela falou aí, né, estava falando da questão da arte da cultura agindo efetivamente, né, na melhora da saúde das pessoas. Eu me lembrei de um trabalho, né, que eu ajudei uma amiga, que é lá de Botucatu, que ela, no seu trabalho de doutorado, fazia uma pesquisa sobre os efeitos da Quinta Sinfonia de Beethoven sobre células cancerígenas. Então, existem trabalhos nesse sentido, e aí, assim, trabalhos laboratoriais que ela conseguiu resultados. Ela não era a primeira, ela estava repetindo alguns processos e inserindo outras informações nesse doutorado, em que as células cancerígenas paravam de crescer submetidas a algumas horas de Beethoven, né, de Quinta Sinfonia de Beethoven. Então, é um exemplo, né, apenas, de muita coisa que pode acontecer. Eu estou dando o exemplo da música, que é onde eu me sinto, evidentemente, mais confortável, mas eu não tenho dúvidas de que muitas das ações de arte e cultura, o que elas podem, evidentemente, promover de saúde, né, seja de forma mais objetiva ou de forma mais subjetiva, né? E eu acho que, enfim, né, tentando aí encaminhar para o fim da minha fala, eu não tenho dúvidas, né, que a atividade artística e a atividade cultural é transformadora. Ela nos faz mais potentes, porque a gente tem esse direito à expressão, né, a gente pode se expressar por meio dela, mesmo quando nós estamos no momento da fruição, né, como bem foi colocado pela Wanda e pela Paula, né, não necessariamente eu estou como agente ali, mas a fruição é uma ação, né, um momento em que eu posso desfrutar da arte e da cultura como um todo,
ela é transformadora. Ela movimenta o nosso intelecto, ela movimenta o nosso corpo, ela movimenta as nossas emoções, né? Em qualquer um dos papéis que a gente esteja nesse processo, né? A produção artística e cultural pode nos levar a reflexões profundas sobre a nossa existência, como bem colocou a Wanda, né, que falou muito desse aspecto, né? É muito mais do que diversão, não tirando o valor da diversão, é muito mais que a cereja do bolo, né? Que são frases feitas que nós que trabalhamos no segmento da arte e da cultura ouvimos. Ela não é a cereja do bolo, ela é o recheio, né? Ela está ali no meio da massa e no recheio deste bolo, né? Sem desmerecer a importância da diversão, né? Que é fundamental, que não há dúvida, mas ela é muito mais do que isso, né? Eu queria terminar a minha fala, né? Lembrando aqui uma fala do Oswaldo, gerente do Sesc Guarulhos, hoje que trabalhou muito nosso de São José, e que teve por muitos anos, ele estava na live de abertura, né? E eu acho que ele falou uma coisa muito importante, eu já coloco aqui, aproveito para agradecer por estar aqui falando nesse espaço, nesse projeto lindo que vocês construíram e tão importante neste momento, né? Ele falou algo muito importante, né? Que é sobre o financiamento público da cultura. Então, a gente está aqui nesse momento, né, do Arte Movimentação José dos Campos, que é um outro viés muito importante de financiamento, né, da cultura, e que nós temos que incentivar e trabalhar, né? Enfim, eu estou aqui também tentando colaborar de todas as formas, todas nós que estamos aqui, né? Mas é importantíssimo que a gente lembre que é necessário, é muito necessário o financiamento público da cultura. Muito. Né? Ele não é necessário, ele é fundamental. E não é só pela sobrevivência, né, como a gente costuma dizer dos artistas, é pela manutenção das suas produções, né? Sim, também, claro que é pela sobrevivência, pela manutenção das produções, mas principalmente porque a arte e cultura é um direito de todos nós que somos cidadãos e cidadãs, e que é uma categoria, diga-se de passagem, ser cidadão é maior do que ser músico, ou do que ser psicólogo, ou do que ser médico, né? Ser cidadão é o máximo, né? Tem gente que anda dizendo que não, mas né? E a gente tem direito a usufruir da cultura, como é direito, né, da cultura de modo geral, como é nosso direito à saúde, como é nosso direito à educação, e como é direito a todos os, né, como nós temos muitos direitos fundamentais que nos pertencem. É isso. Bom, gente, eu estou aqui emocionada com a fala de vocês. Já sabia que ia ser bom, mas não imaginava que tanto, assim. Não tenho palavras para agradecer, né, as 3 falas, assim, profundas, né, e essenciais, né, assim. Sou uma defensora, principalmente desde que começou esse movimento de censura à arte, né, assim, que eu comecei a cravar muito a importância de relacionar arte e saúde, né, assim, que a gente não pode viver sem isso, né, que não é um bem desnecessário, que não é um luxo, né, mas é tudo isso que vocês trouxeram aqui, né, de fundamental. E foi incrível poder ouvir essas falas tão embasadas, né? Que nos trazem isso como certeza. Não é um achismo, né? Não é eu acho, eu sinto que, né? Não, é a realidade. É assim que a coisa se dá, né? Assim, foi muito incrível. E que nem a Ana Lu colocou aqui, né? Assim, que mais do que ter a cereja do bolo, né? A arte é o nosso adubo, é aquilo que nos semeia, né? Tá na essência da gente, né? E eu queria, me ocorreu assim, eu gostei muito de ver aqui os dados científicos, né, que a Paula trouxe, né, daqueles estudos. Eu acabei de ver esses dias uma enfermeira tocando violino na UTI, né, para pacientes com Covid. E, né, então está acontecendo isso. E eu queria perguntar para vocês se por acaso já tem também estudos do que é viver sem arte. Né? É possível? O que significa viver sem arte? Né? Onde, né?
E aí eu acho que nas falas de vocês veio uma questão também que eu acho que é bem interessante, que a Paula trouxe a questão da wilderness, né, da amplidão, né, da importância de você estar em contato com isso, que é maior que você, que te leva, que sai enfim, do dia a dia, da sua própria dor, das suas dores, enfim. Mas a Wanda trouxe esse lugar da Anísia da Silveira, né, onde você precisa expressar as suas angústias, elas precisam existir, né? Você precisa não ter fronteiras, não ter a tal censura, não ter esses limites, estar aberto a que isso possa escorrer, né? E também como é que a gente depois dialoga com isso. Mas às vezes parece que entra em choque, às vezes a gente entende arte só como, né, o que é belo, o que é apaziguador, né? Uma suposta harmonia, né? E o que é que pode ser, então, lidar com essa arte também, em termos de saúde mesmo, estar perante essas artes que são as angústias, que é aquilo que a gente vê de repente, nossa, mas parece que sou eu falando, né? Alguém sentiu aquilo que eu pensei, né? E com relação a Sandra te ouvindo, eu me lembrei muito, assim, uma coisa muito forte que aconteceu com muita gente, né? Eu, por exemplo, comecei a fazer pão, né? Eu não fazia pão, que eu faço pão. Tem um amigo que faz pão aqui caseiro, maravilhoso. Eu compro dele, sei onde ele tá, continua fazendo agora, mas eu precisei fazer. Eu falei, desculpa, eu tô fazendo pão agora, né? E tem esse lugar, né, de que a arte não está nesses lugares tão inéditos, nem sempre, né, mas está num lugar de criação mesmo, do fazer, né, de pequenas conexões que acontecem, coisas que possam despertar processos criativos seus, né, assim, né. Então, para mim, obviamente, e para a maioria das pessoas que começaram a fazer pão na pandemia, o pão não é alimento enquanto nutriente, né? É outro tipo de alimento, né? Enfim, se vocês quiserem comentar aí, a gente já passou um pouquinho da hora, mas eu acho que tá tão bom que a gente pode atrasar um pouquinho. Eu queria responder a sua pergunta, se é possível viver sem arte, né? Arte e cultura, né? Eu acho que algumas pessoas que, no momento atual que nós estamos vivendo, né? Como a Paula posicionou muito bem, né? A gente se sente, às vezes, dentro de um livro do Garcia Marques, né? Enfim, nesse momento. Eu acho que tem gente que consegue, né? Mas eu tenho dúvidas de quem são, como é que é constituída, como é que são constituídas essas pessoas. Eu acho que essas pessoas que conseguem viver sem, elas são essas pessoas meio estranhas que a gente tem presenciado aí, né? No nosso, né? nesse caos que a gente está vivendo, né? São pessoas que defendem coisas inacreditáveis, né? Porque elas não se permitem, né? Tudo isso que a gente falou, a fruição, né? A aquisição de conhecimento, a aquisição de expressão, a aquisição e o expressar-se, né? Então elas são pessoas, sei lá, acho que sem cor alguma, né? Talvez tenha. Eu sei que essas pessoas, eu não tenho elas muito perto de mim, para minha sorte, e não as quero muito por perto. Eu acho que é possível, né? Difícil da gente imaginar, mas concordo com a Sandra, né? Talvez haja pessoas, mas certamente não sociedades e grupos, principalmente se a gente pensar nessa característica importantíssima que a Sandra trouxe, né? De pensar não só a produção artística, a arte, mas a cultura. Então, como existe uma sociedade sem cultura, uma sociedade sem música? Eu lembro de um curso que eu fiz uma vez, e eu vou falar, talvez seja um jargão, mas a professora do curso, que era um curso de artes, falou, mas a gente pensa na Grécia Antiga e pensa numa cidade, qual é a cidade que você pensa, Esparta ou Atenas? Então, e aí quando a gente visita as cidades antigas, enfim, quando a gente chega numa cidade, o que a gente vai visitar são os seus monumentos, seu patrimônio, a sua memória, e isso é arte, é cultura, então não acho que seja possível, e se houver alguém, melhor nos afastarmos mesmo, concordo completamente com a Sandra. E aí, em relação é verdade, a arte nos proporciona essas múltiplas experiências, que vão da diversidade e da amplidão à experiência mais íntima, mais interior do sofrimento, porque quando a gente, é interessante, né, fiquei pensando aqui, Wanda, não tem jeito, né, porque você só trouxe mulher na sua fala, né,
Eunice da Silveira, Cora Coralina, Frida Kahlo, embora tenha dado um espaço também, né? Através do sofrimento que também a cura acontece, porque muitas vezes é preciso passar pela experiência do sofrimento e do reconhecimento para alcançar a cura. Então, para cada momento, para cada situação, para cada encontro, haverá um tipo de arte que vai responder à sua necessidade de saúde naquele momento. E eu, como você também, estou tentando aqui, investindo no pão, que é uma maravilha. O pão faz a gente pensar tanta coisa, né? Quando a gente produz e fermenta, e quando não dá certo, e quando dá certo. E é realmente a gente produzir nesse tempo, assim, nos permitir encontrar outras formas de expressão, não deixa de ser também arte e cultura, né? E com certeza saúde. Wanda, quer completar? Não. Não, Bom, acho que estou de boa aqui, acho que representada, devidamente representada. Eu vou pedir licença para complementar quando a gente fala do sofrimento, né? Numa das conversas prévias que a gente teve, né, para o dia de hoje, falávamos sobre vários aspectos, né, da questão da produção, né, da produção da cultura e a questão do sofrimento, né, porque existe às vezes uma idealização do fazer artístico, né, que ele é bonito, ele é sempre bonito, ele é sempre lindo, né, ele é sempre ai que lindo. E às vezes ele não é lindo, né? Às vezes ele é a expressão de um momento vivido. Ele é, né, por exemplo, esse texto que eu trouxe da Miriam, ele é ele é bonito, lindo, né? Mas ele traz, né, questões, quer dizer, ela apresentou ali, né, uma sensação que ela tem que não é de plena felicidade, né? Mas que é real e que é um momento vivido, né? E eu lembro conversando com a Paula, eu até com a Wanda, né, compartilhei um texto com elas, que é um texto porque também quem tem o fazer artístico também sofre daquela, né, as pessoas imaginam que o fazer artístico, o fazer cultural é aquela coisa assim, eu olho aqui, né, para o lado esquerdo, onde está batendo uma luz na janela da minha casa, e entra uma luz na minha cabeça, né, e esta luz se transforma numa obra de arte. E não é bem assim, né? Ela primeiro que ela pode não se, que eu posso passar horas sobre o meu fazer artístico e eu não conseguir um resultado satisfatório, né? E eu não vou querer transformar aquilo ainda. Ele vai servir de construção para outras coisas, né? Então tem nesse processo uma angústia, uma busca, né? Enfim, e isso vai gerar alguma coisa nas outras pessoas que pode ser uma sensação positiva, vamos dizer assim, né? Ou pode ser a angústia, o sofrimento, e que a gente não tem como medir isso, né? Tem várias leituras a serem feitas, né, sobre um objeto de arte, um objeto no sentido, não no sentido concreto do termo, né, mas uma coisa de arte, e enfim, o que isso vai causar, né? Mas é claro que isso causa uma transformação, né? Por isso ela é transformadora, causa uma reflexão. Às vezes o incômodo causa. Eu vou fazer uma confidência sobre a Wanda, porque a Wanda é muito minha amiga, então eu vou fazer uma confidência sobre ela. Ô, Célia, você corta nós quando acabar o tempo aí, tá? Então, assim, a Wanda não gosta do Beethoven. Porque ela tem uns trauminhas aí do Beethoven, mas porque o Beethoven, não é que ela não gosta, ela gosta, mas é uma provocação. O Beethoven causa nela, ela já falou isso para mim muitas vezes, por isso que eu sei, Beethoven causa nela uma coisa, uma angústia, sei lá, né, não deixa ela quieta. Um drama. E o Beethoven queria isso mesmo, né? Aliás, ele é um compositor maravilhoso para pegar de exemplo, como temos tantos outros, na música brasileira, enfim, porque ele sempre sai de uma coisa dramática e pesada para algo leve e lindo, né? Para algo que transcende, para transcendência. Você pode encontrar isso em várias obras dele, né? Mas ela geralmente não consegue chegar lá, porque ela já se agitou muito no primeiro, no segundo e no terceiro movimento da sinfonia. Sandra, ela não consegue chegar no quarto. Posso te fazer uma pergunta? Desculpe interromper. Pode fazer.
Eu trabalho com a Paula, eu sou médica e eu tive uma experiência, antes de fazer medicina, eu fiz música. Você está me ouvindo? Você citou aquele trabalho, né, da célula cancerígena, da célula neoplásica e a quinta de Beethoven. Eu tenho plena certeza que a música é a arquitetura da energia mais penetrante, que muitas vezes a gente não percebe, que é a energia sonora. A música é a arquitetura da energia sonora. E nós temos uma cultura absolutamente visual, muito mais visual, não estou dizendo que é absolutamente visual, mas muito mais visual. E o som, ele tem uma penetrância muito maior, porque às vezes a gente não consegue impedir, né, a audição de um som, mesmo que a gente não esteja consciente dele. Então, assim, eu fiquei pensando, poxa, não é em toda célula neoplásica que a quinta de Beethoven terá um efeito benéfico. Eu posso te garantir que para algumas células neoplásicas ele será mutagênico. Cuidado! Só um parênteses, tá bom? E eu concordo plenamente com você que, por exemplo, citando a Wanda, né, a experiência de uma pessoa diante de uma obra monumental, como é, por exemplo, a Quinta de Beethoven, a experiência de uma pessoa pode ser transcendente, mas a experiência para outra pessoa pode ser, né? E gostaria de saber qual é a sua experiência, né? Nessa vivência, na diversidade desta vivência, ok? Ok, bom, eu sou uma pessoa, assim, a maior paixão da minha vida é a música. Nada suplanta isso, né? Eu tenho uma experiência muito satisfatória com Beethoven, né? Falando do Beethoven particularmente, mas não só. A gente começou o dia de hoje aqui, começamos a live comigo fazendo o Bach rolar na cova, né? Porque, enfim, estava tocando aqui, na verdade, né? Estou estudando a música e falei, vamos aí, né? Estamos aqui. Bach, por exemplo, é um compositor que me causa uma pressão no peito. Eu tenho uma reação física a ele, às obras dele, né? É um dos compositores mais transcendentes. Mas o Chico Buarque também me causa em muitas das suas obras, dos seus textos, né? Então, eu não acho que é um atributo de um segmento, né? Das obras de arte, né? Eu concordo com você que talvez algumas células não reagissem bem. Lembrando que na verdade que esse estudo é um estudo com a célula, né? Não é um estudo com o indivíduo. Então ele ainda não tem, né? Não tem um estudo sobre a aplicação efetiva dele, como, por exemplo, num tratamento. Mas a Paula trouxe informações outras, né? Não sobre a quinta necessariamente, mas da questão, por exemplo, da realidade virtual, né? E é verdade o que você falou sobre nós sermos muito mais visuais do que auditivos e que a gente não escapa do som. Tem um autor chamado Murray Schafer, né? Um canadense, que tem um trabalho muito bacana em educação musical e uma visão do século XX, da segunda metade do século XX, sobre educação musical, enfim, que trabalha muito a questão do universo sonoro, né? Ele é o papo dele, a questão do universo sonoro. E ele usa um termo que é o que ele chama de som sagrado, que não é sagrado no sentido que a gente costuma tratar, mas o som sagrado como aquele som que a gente não consegue muitas vezes se livrar dele, né? Por exemplo, eu estou aqui onde eu moro e tem próximo daqui a Via Dutra. Então, esse som da Via Dutra, ele perpassa o meu dia e a minha noite. Eu não presto atenção nele, necessariamente. Ele não está no meu foco de atenção, mas ele faz parte do meu universo sonoro contínuo, né? A isso ele chama de som sagrado, que é esse som que você não consegue tirar da sua vida, mesmo que, né, eu não consigo tirar a Via Dutra daqui de onde eu moro, né? Então,
o som ele tem essa questão, né, mesmo. E os efeitos, evidentemente, serão diversificados, né, diversos em cada uma das pessoas e tal. Mas até tratando dessa coisa do universo sonoro, eu acho que a gente precisa ter mais atenção ao universo sonoro, né? Já se fala em ecologia sonora. Esse mesmo autor e os seus seguidores tratam a questão da ecologia sonora, né? Que é como é que a gente trata o ambiente sonoro no nosso entorno, né? O quanto isso pode melhorar ou não a nossa saúde no sentido geral do termo, né? Legal, gente. Incrível. Sem palavras. Bom, acho que a gente já vai se encaminhando para o final, né? Queria agradecer muito mesmo a participação de vocês três maravilhosas, do público aqui também que trouxe suas questões, energias, foi incrível. Como eu falei, está sendo gravado, vai subir para o YouTube, então quem não assistiu, que vocês sabem que pode ser interessante, depois pode passar o link. E continuem nos acompanhando no festival. Hoje ainda, que é um dos dias mais intensos do festival, já às 6, daqui a pouquinho, a gente vai ter um live show com o Blues Beatles, que é um conjunto bem bacana. Depois a gente ainda tem uma palestra sobre os desafios da captação de recursos com a Daniel Torres, ou seja, aquela questão bem pragmática que a gente vai ter que pensar também. Às 9 a gente vai ter um bate-papo sobre Vozes Negras Importam, com Ellen Oléria, Regis Paulino e Darren Milling, com mediação do Adriano Pereira, que todo mundo aqui conhece, acredito também, né? Então vai ser um papo bem legal, bem interessante para também tempos atuais. E às 10 da noite, mais um Contos para Dormir, hoje com a Caramelo. Está sendo também uma delícia de final de dia, pensando na criançada, mas eu confesso que eu também estou ouvindo e estava fazendo muito bem. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Continuam pelo festival. Se puderem divulgar os nossos eventos, para agradecemos. E, enfim, até uma próxima. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.